Pessoal, eu resolvi gravar mais este vídeo para mostrar com clareza o assédio e as ameaças que a gente está sofrendo no Cefet. A gente, um grupo de professores que é a maioria do departamento de física em Belo Horizonte. Pode ser que a qualidade não saia tão boa, porque eu não estava acostumado e não estou acostumado a compartilhar áudios através do YouTube, como eu vou tentar agora. Então, eu peço desculpas se não sair bom, mas vamos tentar assim mesmo. Até porque todos que eu compartilhar aqui e comentar cada um deles, eles também estarão disponíveis aqui debaixo no link do blog associado ao vídeo que eu estou gravando. Vamos lá. O primeiro envolve o professor Almir. Meu colega já foi chefe de departamento. Aí, pronto para compartilhar. Vamos reproduzir e ver se o som sai audível. Então tá aí. O que a gente ouviu foi literalmente o chefe assediando o ex-chefe de departamento, o professor Almir, dizendo que ele não trabalha, ele só joga paciência e uma vez por ano ele faz o horário. O horário de toda Belo Horizonte, o que envolve cerca de 7 ou 8 mil alunos. Eu não tenho certeza sobre o número exato agora, tá? Então, esse é o tratamento que o meu chefe, Arapiraca, dá a outro chefe de departamento, um cara que, segundo ele, não trabalha. Se eu fosse o professor Almir, eu processaria o chefe Arapiraca. Mas como eu não sou, né, eu apenas, junto com as outras denúncias, denuncio o assédio a ele também. Mais um. Agora nós vamos ver e, aliás, ouvir o assédio ao professor Rogério Rosa. Botar no começo aqui, belezinha para nós. Mesmo processo. Tentar compartilhar. Cadê? Aqui. Pronto. E toca o bar. Vamos tentar ouvir o que o chefe disse. Não vou estudar. Não vou estudar. É só entender. Não vou estudar. Você não está aqui para colaborar. Eu não escutarei mensagem invisível. Não é única. Não escutarei mensagem invisível. A pauta não é única. Não escutarei mensagem invisível. Mensagem invisível. Você trata do seu coração. Tem negócio de abrir coração, não. Isso não está me demorando. Não está me Vai dar horário, já são 50. Toda a Assembleia tem sido assim, porque a Vossa Excelência discorda do que a gente conta aqui. Chefe, aqui enviará o que está aqui. Não, professor. E pronto. Então, notem que ele desrespeitou completamente o professor Rogério, não deixou o professor Rogério falar questões legais com relação ao regimento das assembleias, como deve ser no Cefet, né? E também foi um assédio premeditado, quando ele fala várias vezes, não escutarei o invisível, né? Isso ele está se referindo a um e-mail anterior que o professor Rogério mandou. Então, você vê que o chefe perde tempo na casa dele pensando em como ele vai assediar os professores que, infelizmente, eu, inclusive, estamos subordinados a ele. Mais um assédio. Vamos lá.
aquele processo todo, volta aqui, compartilha e toca. Vamos tentar ouvir, tomara que o som fique bom. Então, nada tem mais urgência do que isso. Não, urgência, a falta, ela pode viver comigo. Ela não deve viver primeiro, qual é mais prioridade? Inclusive, a minha prioridade não sai da pauta. Ela continua discutindo em cada cidade. E outra coisa, a Assembleia ainda não se manifestou como eu solicitei, porque a chefia está impedindo a manifestação da Assembleia. Você tem prioridade. A última Assembleia foi toda praticamente falando sobre o seu negócio, agora você está com seus particulares. Já disse que não foi. Ah, isso é acreditando que não? Ah, tá bom. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Agora, a verdade dos fatos é aquela que a gente sabe, né? 0 a 1, todo se mexe na sala de aula. Então, o que os senhores ouviram aí fomos eu e o professor Rogério protestando pelo crime de resistência, que é quando o chefe se recusa a cumprir os regulamentos internos do Cefet, impedindo servidores públicos federais de cumprir o seu dever funcional, porque ninguém está ali brincando, ali é nosso dever funcional. E o professor Anderson, numa voz bem baixinha, fala para ele para manter um tratamento respeitoso. E ele diz respeito ao professor Anderson, dizendo todo final de semestre é 0 aluno em sala de aula, querendo insinuar que ele é um professor rigoroso, que os alunos fogem dele. Isso é um tipo grave de assédio e um desrespeito inaceitável vindo de um chefe. Mais um, agora uma ameaça. Eu não apadrinhei ninguém, eu não apadrinhei ninguém, eu não estou lendo os e-mails que estão sendo enviados no grupo, porque eu não estou tendo mais estômago para ler esses e-mails, não estou tendo mais estômago, eu não apadrinhei ninguém, eu não tenho horário. Eu que pensei. Sim, você falou assim, fica esperto. Agora fala, o que eu tenho que ficar esperto? Eu disse para você ficar esperto porque você está falando. Ah, tá, porque o que ele está falando é isso mesmo? Tá bom. Não tem apadrinhamento, amigos, não tem nada disso. Todo horário foi seguido. Olha, o que foi pedido aqui e outra coisa. Esse áudio aí vai merecer vários comentários. Primeiro, eu vou começar com a ameaça ao professor Diego, né? Você fica esperto? Isso não é coisa que um chefe diz a um professor de uma instituição de ensino federal, não. Ele fez bem em denunciar, porque essa denúncia aí teve desdobramentos, inclusive, estranhíssimos à noite. Eu já denunciei isso na Polícia Federal, inclusive, junto com outras denúncias que eu fiz de descumprimentos vários de várias leis. Mas é interessante também o comentário do professor Renato. Né? O professor Renato, que é o coordenador do ensino técnico, ele fala que está com nojo de ler os e-mails. Quais e-mails? Os que protestam contra os descumprimentos da lei frequentes pela chefia da qual ele faz parte, e em que eu, em particular, protesto contra a retirada de direitos de um deficiente, que ele patrocinou e votou pela retirada também. Agora, o professor Renato não teve nojo de fraudar, como ele fraudou junto com o chefe, o horário do departamento, não. Eles mostraram uma planilha para nós como se a média de aulas do departamento fosse 15 aulas por semana para cada professor, e a média é 12. Nós estamos no mínimo que o Cefet exige, tá? E foi fraudado também o horário dos professores do laboratório. Nós estamos dando uma aula de laboratório para o ensino médio
por bimestre e o lançamento de aulas para parecer que o professor dá mais aula, é como se fosse antigamente, quando a gente dava, em média, 10 aulas por ano, e agora nós estamos dando uma por bimestre. Então, esse nojo, o professor Renato não tem, não. Ele só tem nojo de quem reclama pelo cumprimento das leis, né? Muito estranho. E o último áudio que eu vou mostrar é uma ameaça a mim, pessoalmente. Vamos ouvir. Questão de ordem. Questão de ordem. Solicito que a Assembleia se manifeste sobre a minha prioridade conforme os regimentos dos órgãos colegiados do CEPEC. Questão de ordem negada. Solicito que a Assembleia se manifeste. Questão de ordem negada. Distâncias. Ontem você já recebeu um memorando, e como receber outros, e a questão de ordem está negada, isso é obstrução política, a questão de ordem não é obstrução política, é a lei. A lei, meu amigo. A lei interna e externa. Não estou falando disso, eu estou falando da Assembleia. Eu estou falando da Assembleia. Eu estou falando da Assembleia se manifestar. E aí você vai... Eu estou falando da lei interna dos órgãos colegiados. Aquele tema. Deixa eu só entender uma coisa. Não, eu quero que o horário seja visto, discutido e aprovado primeiro, como descrito na lei do docente. Isso é política, porque na última Assembleia só se discutiu o horário do professor Rodrigo Pérez. Mentira. Foi apresentado, inclusive, o horário de outras pessoas. Mentira. O técnico se apresentou, o professor Rogério falou sobre critérios, teve várias coisas, ela durou 4 horas. Mentira. Não foi só sobre o meu horário. Cuidado com suas palavras, mentira. Sobre profundo escrutínio. Não foi só sobre. Aí você vai entender. Não foi só sobre o meu horário. Manere suas palavras. Não foi, é mentira. Discussão e aprovação conjunta da discussão. Poxa, ela está no. Ô, Léo, a questão é o seguinte. Se um idoso de cabeça branca chega na fila e ele vai ter prioridade, ele vai lá para frente. Ao contrário do chefe, não fica esperando a prioridade dele. É isso que eu me refiro. Pode, eu posso discutir em qualquer lugar, porque a lei está escrito. O deficiente tem prioridade. Em especial no torno. Não, isso é tática da discussão política. Eu virei isso em qualquer instância. E você pegue muita distância, não pelo processo administrativo disciplinar, onde vocês vão realmente entender o que vocês estão fazendo e uma instituição que está observando vocês. Então tá aí, né? Primeiro, outra vez, o chefe se recusa, o chefe não, a chefia, todo mundo presente lá, se recusou a cumprir a lei do Brasil. O deficiente tem prioridade por lei. Então, ele tem que ser atendido primeiro em tudo. O que eu queria ali é que o meu horário fosse resolvido primeiro, que é um direito meu. E não adianta chorar, não. Eu vou ganhar isso na justiça, porque o que eles fizeram foi gravíssimo. Tá? Alguns professores, como meu coordenador Renato, o professor Léo, mas você quer que o seu horário esteja prioridade? Minha filha morreu de rir disso. Né? É como se fosse opcional seguir a lei. Não, eu não quero, não. Estou exigindo que a lei seja cumprida. É completamente diferente. Né? Pedir é favor. Cumprir a lei é obrigação. É outra coisa. E ele me ameaça, né, dizer que eu estou sob profundo escrutínio e quando eu ficar sabendo o que vai acontecer, meu amigo, eu não tenho medo de você e nem de ninguém, nem de assombração, sabe? A ameaça é crime e já foi denunciada na Polícia Federal. Aguarde que no Brasil a justiça anda devagar. E depois ele ameaça a todos nós, professores, que estamos denunciando, com processos administrativos em nome da instituição. Né?
o que a instituição está pensando da gente. Quer dizer, no Cefet, quando você denuncia, eles processam as vítimas, em vez de cumprirem as leis. É isso que meu chefe disse. Tudo isso é extremamente grave e é por isso que nós estamos denunciando. Isso é inaceitável. Não vou aceitar isso nunca. E aqui embaixo vocês podem ler e ouvir no blog, né, que eu fui obrigado a montar, porque a imprensa de direita e de esquerda simplesmente caga e anda para os direitos humanos. Então você tem que se defender sozinho nesse país, né? Contar com a lentidão da justiça. É isso, senhores. Obrigado por me ouvir mais uma vez.